Bom, aí você pega o sal e joga assim, ó. Nem vou fazer isso. Fala galerinha, está no ar mais um InteraBio. Porque bio é vida. Aqui quem está falando com vocês é a Erika Porto da Biologia. E eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia. Hoje vamos falar um pouco sobre os sais minerais, que são extremamente importantes para o nosso corpo. E a gente também está dando continuidade à composição inorgânica dos seres vivos. Afinal, os sais são componentes inorgânicos e essenciais para o metabolismo dos seres vivos. Que apesar de ser apenas 2% do nosso corpo, nós veremos aqui o quão importante são aqueles 2%. Sim, e também não é só nos seres humanos, né? A gente tem também em vegetais e em outros animais. Ok? Então, mais uma vez, a nossa mesa didática. A respeito dos sais minerais, a gente pode entender como eles sendo reguladores do metabolismo. Precisamos também entender as formas em que eles são encontrados. Temos a forma de sais, propriamente dita, quando eles estão formando estruturas, substâncias, imobilizados, sem nenhuma carga. E outra forma é a forma de íons, ou também chamada na forma iônica, que é quando estão diluídos em uma solução aquosa, com carga. Lembrando da aula passada, nós temos aqui os solutos, que são os íons, e o solvente, que é a água, formando então uma solução aquosa. Os íons são átomos que não estão em seu estado fundamental. Estado fundamental é o estado neutro, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E por que eles não estão no seu estado neutro? Porque eles ganharam ou perderam o elétron. E vamos ilustrar como isso funciona mais ou menos. Temos aqui o elemento flúor como exemplo. Ele tem o número atômico 9, ou seja, a quantidade de prótons dele é igual a 9. E a sua massa é 19, pois ele possui 9 prótons e 10 nêutrons. Possui então duas camadas em sua eletrosfera, em que os 9 elétrons estão distribuídos, sendo que na primeira camada há 2 elétrons e na segunda possui 7 elétrons. Com isso, a gente pode perceber então que o número de prótons e elétrons são iguais, ou seja, ele está no seu estado fundamental. Aqui ele tem a capacidade de ganhar elétron. Então vamos fazer aqui novamente os 9 prótons, os 10 nêutrons e as duas camadas de eletrosfera. Aqui agora o flúor ganhou um elétron, ficando então um total de 8 elétrons na última camada, totalizando-se assim ao todo 10 elétrons e 9 prótons. Com isso a gente percebe então que ele tem um elétron a mais. Então o flúor ele fica negativo, consequentemente se tornando um ânion, porque ele ganhou um elétron. Agora vamos pegar aqui outro exemplo. Temos o sódio, representado pelo símbolo Na. E o sódio tem um número atômico igual a 11, que significa que ele tem 11 prótons. E a massa atômica dele é 23, que significa que ele tem 11 prótons mais 12 nêutrons. Aqui nós temos os 11 prótons e 12 nêutrons no núcleo e temos uma eletrosfera com 3 camadas. Inclusive, é por esse motivo que ele é encontrado no terceiro período, na terceira linha da tabela periódica. Então, como falamos, a distribuição de elétrons pelas camadas da eletrosfera se dá da seguinte forma: 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda camada e 1 na terceira camada, resultando em um total de 11 elétrons, 11 prótons e os 12 nêutrons. O sódio é um metal e os metais têm facilidade em perder elétrons. Então aquele único elétron na camada mais externa da eletrosfera é perdido e junto é perdido também aquela camada. Logo, o sódio passa a apresentar 10 elétrons, 11 prótons e 12 nêutrons. Vendo que o número de elétrons é diferente do de prótons, o sódio não está mais no seu estado fundamental. Ele tem carga negativa faltando. Contudo, agora o Na+, que é um cátion, ou seja, perdeu elétron. Uma observação aqui que não podemos deixar de falar
é sobre a regra do octeto. Os átomos, eles tendem a perder ou ganhar elétron para poder ficar com 8 elétrons na sua última camada. E aí, dessa forma, eles ficam com uma configuração semelhante à de um gás nobre. Bom, precisamos ressaltar aqui que um componente iônico nunca vai mudar o número de prótons. Até porque, né, por exemplo, o núcleo ele é muito distante da eletrosfera. A distância, mais ou menos, das camadas ali da eletrosfera de um átomo para o núcleo é mais ou menos você comparando o Maracanã, certo? Como sendo a eletrosfera, e o núcleo sendo uma formiga. Isso, e aí se vocês pensarem assim, nossa, mas quando vai mudar um próton? Em decaimento radioativo, né? Isso. Então é a única forma. Então a gente está falando aqui de compostos iônicos. Então sempre o que vai mudar vai ser o elétron. Ou o elétron, ou o composto ele vai ganhar elétron, ou ele vai perder elétron. Ele vai ficar positivo se ele perder elétron. O pessoal confunde, né? Nossa, mas ele ganha elétron e ele fica negativo? Ele perde elétron e fica positivo? Uma coisa vocês têm que ter em mente. Qual que é essa ideia de ficar positivo? Significa que ele tem mais prótons do que elétron. Por isso, ele fica positivo. O que aconteceu? Se ele tem mais prótons, por exemplo, ele tem 3 prótons e 2 elétrons, significa que ele perdeu um elétron. E pensa também no seguinte, né? Ele perdeu ali um elétron, ele ficou com uma carga positiva sobrando. Logo, ele vai ficar com a carga total positiva. Quando a gente fala ganhou o elétron e ficou negativo, é que é o seguinte, pô, você ganhou uma partícula negativa. Então, teoricamente, você também vai ficar negativo. E é esse o princípio de quê, então? Dos ânions, né? Que eles ganham elétron e fica negativo. Ao contrário dos Cátions. que eles ficam positivos. Vamos falar dos sais metálicos. E os primeiros são o sódio, que já vimos. Tem como símbolo o Na, número atômico 11 e massa 23. E o potássio, que tem como símbolo o K e tem 19 prótons e uma massa de 39. O Na+, é o cátion mais abundante em animais. E o K+, é o cátion mais abundante em vegetais. Podemos dizer que esses dois sais participam dos impulsos elétricos dos neurônios e atuam no equilíbrio osmótico, que é a passagem de água. O sódio, ele forma o bicarbonato de sódio e o potássio é um cofator enzimático e também controla a abertura e o fechamento dos estômatos dos vegetais. Sobre os impulsos elétricos, podemos dizer que esses sais formam um potencial de membrana nas células e a baixa quantidade desses sais podem causar espasmos musculares. Sobre o equilíbrio osmótico, podemos relacionar que o excesso desses sais causa hipertensão e a falta desses sais causa pressão baixa. E o bicarbonato de sódio atua na neutralização, como por exemplo no intestino. Uma observação aqui que precisamos fazer é a respeito da bomba de sódio e potássio. Ela é uma proteína que fica na membrana das nossas células e é ausente nas células vegetais. Lembrando que o sódio é o cátion mais abundante no nosso organismo, ele começa a entrar por difusão a todo momento no interior de nossas células. Já o potássio está presente em menor quantidade. Precisamos dele no interior de nossas células. Logo, a bomba de sódio e potássio envia forçadamente 2 íons de potássio para o meio intracelular e manda 3 íons de sódio para fora da célula, também forçadamente. Por isso, esse transporte é um transporte ativo, um transporte que tem gasto de energia, que inclusive é encontrado muito nas nossas células nervosas, nos neurônios, permitindo os impulsos elétricos. E aí, falando em sódio e potássio... O que você está fazendo? Vou com ela, né? Por quê? É que eu vou fazer exercício daqui a pouco. Eu não quero ter cãibra. Sabe como é que é a idade, né? Quando a gente fala dos sais, sódio, potássio, né? A gente tem que relacionar que o sal presente nos vegetais, em grande quantidade, é o cloreto de potássio, o KCl. O KCl. E o KCl
É nada mais nada menos do que um sal formado a partir de potássio e cloro, certo? A gente pode relacionar então com esse sal. É que as injeções letais têm esse sal como componente. Por quê? Se você sobrecarrega um indivíduo com potássio, o impulso elétrico ele vai ser menor e logo vai ter uma parada cardíaca. O coração vai bater num ritmo menor e aí logo pode ser que pare todo o sistema. E a banana, ela é importante porque ela é uma fonte de potássio. E aí quando você vai fazer exercício, antes de fazer o exercício, é importante você comer uma fonte de potássio. E a mais barata é a banana, né? E também uma grande fonte, muito importante. E a gente perde potássio por quê? Quando a gente está lá fazendo o exercício físico, nós estamos suando. Quando você está suando, você está perdendo sais, sódio, potássio, entre outros. O sódio tem bastante, agora o potássio tem pouco. Como ele faz parte dos impulsos elétricos para a contração muscular, então é importante você recolocar esse potássio. Então é importante, na verdade, você colocar antes, porque na hora que você for perder, você já tem lá uma reserva sendo digerida e absorvida pelas suas células. Uma outra fonte também de potássio que a gente pode relacionar é água de coco, melancia. Isso tudo é ideal antes do treino, para você já ter uma reserva de potássio e não perder com o suor. Então quando você perde muito suor, você tem ali a falta de potássio. E aí com isso você vai ter um impulso elétrico muito forte e é isso que causa cãibra. Vai danificar a célula muscular, certo? Outro sal mineral metálico é o cálcio, que tem como símbolo o Ca e tem número atômico igual a 20 e massa atômica igual a 40. Sobre suas funções, eles formam estruturas. Dessas estruturas temos o mineral apatita, que é o fosfato de cálcio encontrado nos vertebrados. Eles estão presentes nos ossos, nos dentes e nos chifres. Vale lembrar que os ossos são diferentes dos dentes, pois os dentes têm uma estrutura rígida chamada de dentina, mas isso veremos mais para frente. E o outro mineral é o calcário, também conhecido como carbonato de cálcio, encontrado nos invertebrados, que vai formar conchas, espinhos e alguns exoesqueletos, como por exemplo os dos corais, esses quinidários. Aqui também temos a forma iônica Ca2+, que participa como cofator na coagulação sanguínea, na liberação de neurotransmissores e na contração muscular. Sobre a liberação de neurotransmissores, temos aqui dois neurônios se conectando. Eles não têm contato físico e apresentam um espaço chamado de sinapse, ou fenda sináptica, onde são liberados os neurotransmissores. Vamos ampliar uma parte dessa sinapse. Percebemos as terminações dos neurônios, existem vesículas com neurotransmissores. E o cálcio, quando participa do processo, faz com que proteínas que seguram essas vesículas comecem a ser recolhidas. E logo as vesículas se fundem no final da célula e libera esses neurotransmissores na sinapse. Já a contração muscular, temos aqui estruturas que formam os músculos, os sarcômeros, que são a base de duas proteínas, actina e miosina. A actina desliza sobre a miosina, encurtando seu tamanho, ficando assim contraída, e que pode a qualquer momento descontrair. E isso acontece em todo o músculo. Para que ocorra a contração, é necessário o íon de cálcio. E por último, uma observação a respeito do cálcio. É que quando você tem uma baixa quantidade de cálcio no sangue, você tem um quadro de hipocalcemia. E isso pode desencadear problemas como osteoporose e fraqueza muscular. E aí, vamos lembrar também que as fontes de cálcio na nossa alimentação são leites, derivados do leite, né, como queijo, iogurte, manteiga, né, e também verduras verdes escuras. São todas fontes de cálcio. O cálcio vai estar no seu sangue e para você conseguir reservar esse cálcio é muito importante exercícios de impacto. Exercícios que você consiga fixar cada vez mais cálcios nos ossos, como polichinelo, caminhada, pular corda, tudo isso envolve essa fixação do cálcio que está no seu sangue
no esqueleto, nos ossos, que vai ser um reservatório, porque a gente acabou de ver que vamos precisar por toda a vida desse cálcio, contração muscular, sinapse e tudo mais, né? E aí, no caso da pessoa não conseguir ter essa reserva, ela vai ter uma doença chamada osteoporose, que é extremamente comum em mulheres na época da menopausa. Por quê, Gui? Pelo seguinte fato, a mulher, quando ela entra na menopausa, ela tem uma baixa do hormônio estrógeno. E o hormônio estrógeno, ele é responsável por fixar o cálcio nos ossos. Ela não tendo esse hormônio na quantidade adequada, consequentemente, ela acaba desenvolvendo a osteoporose. Então, as mulheres têm uma taxa muito maior de osteoporose do que os homens. Por isso é importante elas fazerem atividades físicas, se alimentar de forma adequada, consultar os profissionais necessários, reposição de hormônio, né? Sempre verificar tudo isso para evitar, então, a doença. E isso mostra, né? O próprio nome já fala, osteoporose. É o osso ficando todo poroso, né? Ele não vai estar maciço como deveria ser, ok? E ainda sobre os sais metálicos, temos o magnésio, que tem como símbolo Mg e o número atômico 12 e o número de massa igual a 24. Sobre suas funções, ele atua na formação de moléculas de clorofila, que é encontrada em organismos autótrofos, ou seja, no meio da molécula de clorofila são encontrados átomos de magnésio. O íon Mg2+, auxilia os ribossomos na síntese proteica e também como cofator enzimático. Temos aqui também o ferro, que tem 26 prótons e 30 nêutrons, ou seja, sua massa atômica é de 56. O íon ferro 2+, é encontrado em animais, e o ferro 3+, é encontrado em vegetais. Sobre suas funções, temos que atuam na formação das proteínas hemoglobina e mioglobina e que estão também presentes no citocromo, que são proteínas encontradas nas mitocôndrias, organelas que participam da produção de energia. E ele atua também como cofator enzimático. A mioglobina é uma proteína que reserva e transporta oxigênio para os músculos. Já a hemoglobina, ela participa na formação das hemácias. Uma observação é a respeito da hemoglobina, também representada por Hb. Essa molécula apresenta duas cadeias alfas e duas cadeias betas, formando a parte orgânica da proteína. E no meio existe um átomo de ferro. Falamos que é um grupo prostético. Nesse caso, podemos chamar de grupo M. Quando temos uma baixa de ferro na dieta, desencadeia um estado de anemia ferropriva, ou seja, falta de ferro no organismo. Lembrando então que a anemia ferropriva ela é um de vários tipos de anemia. O que é anemia? Anemia é um estado que a pessoa se encontra, né? A pessoa se encontra anêmica. Isso é referente a alguma doença que está causando a anemia, que é a falta de hemoglobina. Então a gente tem, além dessa, nós temos também outras anemias que são até genéticas, como a anemia falciforme, a talassemia, entre várias outras que, dependendo da situação, até precisa de transplante de medula óssea. A anemia falciforme mesmo é quando suas hemácias nascem em forma de foice, né? É uma anemia genética e isso afeta muitas pessoas. E aí, se você tiver anemia ferropriva, é importante, então, quando você for tomar o complemento de ferro, é importante você tomar uma vitamina C junto. Tanto que a feijoada, né? Como que o pessoal faz? Vai lá, coloca a feijoada e junto uma laranja para você chupar. Por quê? Porque ao você consumir a laranja junto com o ferro, você vai estar facilitando essa absorção do ferro de origem vegetal. E por que isso? Porque a vitamina C ela é um antioxidante. E se a gente for lembrar, o ferro dos vegetais é o ferro 3+. E o nosso corpo, nós animais, absorvemos o ferro 2+. E o que a vitamina C vai fazer? Ela vai começar a transformar o ferro 3+, que tem no feijão ali, em ferro 2+. E aí a gente vai conseguir absorver melhor. E lembrando que é importante você não consumir cálcio junto com o ferro, porque o corpo ele vai tender a absorver o cálcio primeiro, tá? Então, se você tem algum problema de anemia, se o médico não falou isso para você, lembre-se disso, converse com ele, que é importante, e lembre-se que é importante sempre comer o ferro com a vitamina C e não com o cálcio. Sim.
E para vocês verem como que esses metais são muito importantes no nosso metabolismo, a gente tem também nos invertebrados um pigmento, né, que também é utilizado para transporte de gases, que nem a hemoglobina em nós, humanos. Só que aí nesses animais invertebrados, que são os crustáceos, eles têm um pigmento chamado hemocianina. No lugar do ferro, neles contém o cobre. Eles são sangue azul. Sim, inclusive, né, a gente tem até estudos aí é o límulo, também conhecido como caranguejo ferradura, né? O sangue dele é azul por causa dessa hemocianina com cobre e ele é muito utilizado na medicina, né? Temos agora os sais minerais não metálicos. E o primeiro deles, que a gente vai ver, é o flúor, que já foi falado antes, com o número atômico 9 e a massa atômica igual a 19. Sobre as suas funções, temos que ele participa da formação de ossos e dentes. Quando temos uma baixa do íon flúor, podemos ter uma maior frequência de cárie dentária. Temos também o cloro, que é o Cl, e tem número atômico 17 e massa atômica 35. Das suas funções, participam na propagação do impulso elétrico nos neurônios e participam do equilíbrio osmótico. Temos também aqui que ele forma o ácido clorídrico HCl no estômago. Ele tem função parecida com a do sódio e potássio, como já falamos antes. Porém, é importante ressaltar, ele tem carga negativa. E o último aqui é o iodo, que tem símbolo I e 53 prótons e 127 de massa atômica. Sobre suas funções, ele atua na formação de hormônios tireoidianos. Desses hormônios temos a triiodotironina, também chamada de T3, e a tiroxina, também chamada de T4, que são essenciais para o funcionamento do metabolismo e são produzidos na tireoide, que é uma glândula do nosso corpo. Quando você tem uma baixa de iodo, a tireoide não para de trabalhar e ela acaba aumentando de tamanho, causando assim uma doença chamada bócio endêmico. E a absorção de iodo ela é tão importante para vocês terem ideia. Ao longo da história do Brasil, teve uma endemia de bócio. E aí, após muitas observações, estudiosos perceberam que o pessoal que vivia próximo ali ao litoral, que comia bastante peixe, não tinha problemas com bócio. E quem vivia mais no interior do Brasil, que não tinha acesso a peixes, tinha esse problema. Então, após os estudos, eles perceberam o quê? Que a tireoide, ela precisa do iodo, né? E nós, que somos descendentes de africanos, descendentes de europeus, não temos uma capacidade muito grande de absorver esse iodo. E aí, com isso, acaba estressando a glândula. E uma lei de 1953 que obriga a colocar iodo no sal de cozinha. Por quê? Porque o sal de cozinha é algo extremamente barato, todo mundo tem acesso e aí, consequentemente, todas as pessoas terão, então, acesso ao iodo. E aí, se você prestar atenção mesmo, em alguns pacotes de sais vai estar escrito, né? Cloreto de sódio iodado, né? E uma lei ali de 1974 que tem a ver com um desses sais que a gente falou, que é o do flúor. O flúor, né, a gente teve ali que foi obrigatório, a partir desse ano, a ser colocado na água para as pessoas, tanto seja para elas usarem para higienização, né, escovarem os dentes e até para consumo, por causa justamente do flúor atuar no nosso corpo. E aí ela se tornou então a maior fonte de flúor na absorção diária nossa. Além disso, os cremes dentais, né, as pastas de dente, elas também são obrigadas a colocarem flúor na sua composição, ok? Vamos falar agora de alguns sais minerais especiais. É o caso do nitrato, NO3-, que é fonte de nitrogênio, que é um elemento químico que tem o símbolo N com 7 prótons e 7 nêutrons, tendo assim uma massa atômica de 14 e é absorvido pelos vegetais, que posteriormente nos alimentamos deles. O nitrogênio atua então na formação de aminoácidos que vão formar proteínas e na formação de nucleotídeos, que vão formar os ácidos nucleicos, como DNA e RNA, que já falamos antes. Temos aqui o fosfato, que é o PO4 3-. Ele é uma fonte de fósforo, que é um elemento químico com o símbolo P.
sendo 15 o número atômico e 31 a sua massa atômica. Ele atua também na formação das estruturas, como já falamos, a apatita, formando dentes e ossos. O fósforo também é importante para a formação de nucleotídeos, que podem tanto formar ácidos nucleicos como formar moléculas de energia, como por exemplo o ATP. Temos um último íon, que é o carbonato, o CO3-2-, que atua na formação de estruturas, como já vimos, o calcário das conchas. Uma importância a mais do fosfato e do carbonato é que eles formam uma solução tampão. Mas antes de continuarmos, precisamos entender uma observação aqui. Vamos falar sobre o potencial hidrogênio iônico de uma solução, ou seja, o pH. O pH é uma escala que varia de 1 a 14 e indica o caráter do meio. 7 é o pH neutro. E quando o pH é de 7 para baixo, consideramos ele ácido. E quando o pH é de 7 para cima, consideramos ele básico ou alcalino. Isso porque ocorre uma reação entre as moléculas da água. Faz gerar íons do tipo H3O+, mais o OH-, que são chamados, respectivamente, de hidrônio e hidroxila. Esse processo pode, em equilíbrio, ser reversível e voltar a ser moléculas de água normal. Esse hidrônio também pode ser representado como H+, chamado também de próton. Existem substâncias que liberam H+ no meio. Quando você tem uma alta concentração de H+ no meio, classificamos esse meio como sendo ácido. Agora, quando você tem pouco H+ no meio, classificamos ele como sendo básico, como tendo uma baixa concentração de H+. Uma solução tampão é uma solução que mantém o pH em uma certa faixa, evitando variações muito grandes, pois várias moléculas do nosso corpo dependem de um pH específico para o seu funcionamento. O fosfato forma o tampão no interior das células, no citoplasma, e o carbonato forma o tampão por todo o corpo no sangue. E só para saber, a gente pode classificar os sais minerais como macro e micronutrientes. Os macronutrientes são, em sua maioria, esses que a gente falou, que os seres vivos precisam em grande quantidade, né? Pode variar um pouco de vegetal para animal. E os micronutrientes são quais? Os que a gente necessita em menor quantidade, como por exemplo o sulfato, que é composto pelo enxofre, o molibdênio, manganês, vários outros metais e ametais, né? Que tem ali na nossa alimentação dia a dia, só que a gente precisa em bem menos quantidade do que os macronutrientes, que foram esses que a gente falou. Ok? E se você gostou dessa aula, dá um gostei aí para que o YouTube mande mais aulas nossas para vocês e se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo essa aula que foi super legal e vamos então distribuir esse conhecimento. Semana que vem tem mais aula do Interabil. E segunda-feira, 1h30 da tarde, a gente está ali sempre com um Inteiramente, com um bate-papo interdisciplinar para vocês, ok? Deixe seus comentários aqui também, a gente vai responder, a gente vai comentar no Inteiramente Responde, toda última quarta-feira do mês, ok? Então até a próxima, gente! Valeu!